Nas profundezas de nosso ser, se ouvirmos com suficiente atenção, podemos perceber o crepitar da chama sagrada que arde em cada um de nós, um chamado mais sagrado e profundo, nos convocando para um despertar espiritual. Este chamado, ou voz, é definido como consciência, ou eu interior, a razão pela qual somos seres dualísticos. Interpretamos o mundo como algo material, e ao confiarmos em nossas habilidades sensoriais, podemos afirmar que o que tocamos, vemos e ouvimos é a verdadeira e última realidade. No entanto, esse mundo material pode não passar de um reino de formas, como Platão afirmou. Diante das verdades coletivas, como podemos ter certeza do que é real ou não? A resposta para esses dilemas existenciais reside na escalada dos degraus da consciência, tornando-nos cada vez mais cientes das verdades conhecidas por nossos antepassados. A cada passo, testemunhamos o que considerávamos real sendo transformado em uma nova perspectiva, que por sua vez abre novas portas de percepção. Enquanto essa transmutação de perspectivas pode ocorrer de maneira espontânea, como um encontro direto com o eu junguiano, para a maioria das pessoas, são necessários certos rituais de iniciação e ensinamentos para despertar. Desde tempos imemoriais, diversas escolas de mistérios foram estabelecidas com esse propósito específico, e agora examinamos uma delas. Seu símbolo é uma rosa sobre uma cruz, daí serem conhecidos como os Rosa-Cruzes. As informações apresentadas neste vídeo são principalmente baseadas nos escritos de Max Heindel. A iniciação na Ordem Rosa Cruz não é uma questão de mera curiosidade ou ambição, é um compromisso espiritual profundo, que requer um certo nível de desdobramento espiritual. O desdobramento espiritual refere-se ao processo de crescimento interno e despertar, o florescer do potencial espiritual que reside dentro de cada um de nós. Representa a jornada da alma em direção a uma maior sabedoria, amor e compreensão. A Ordem Rosa Cruz, como outras escolas de mistérios, reconhece que nem todos estão no mesmo estágio dessa jornada. Cada alma está em seu caminho único, e o ritmo do desdobramento espiritual varia de pessoa para pessoa. Portanto, a Ordem abre suas portas apenas para aqueles que atingiram o estágio de desenvolvimento espiritual em que estão prontos para receber e compreender seus ensinamentos. Isso não significa que os ensinamentos rosacrucianos sejam elitistas ou exclusivos. Pelo contrário, eles afirmam o potencial universal de crescimento espiritual dentro de todos nós. No entanto, também reconhecem que os mistérios mais profundos da vida e do ser que a Ordem transmite podem ser compreendidos e aplicados efetivamente apenas quando o indivíduo está espiritualmente preparado. A Ordem é composta por 12 mestres, reunidos em torno de um 13º, que é o líder invisível. Essa configuração não é uma coincidência ou uma escolha aleatória. É um reflexo de um princípio cósmico que vemos manifestado em várias formas ao longo do universo. Por exemplo, no Sistema Solar, temos o Sol, uma estrela central em torno da qual giram os planetas. Na astrologia, temos o Zodíaco, um círculo de 12 signos que gira ao redor da Terra. Em ambos os casos, vemos o princípio do um e do muitos, do centro e da periferia, do visível e do invisível. Esse é o mesmo princípio incorporado na estrutura da Ordem Rosa Cruz. Essa relação cósmica não é apenas sobre números ou geometria. Trata-se da interação de forças, do equilíbrio de energias e da harmonia dos elementos. É sobre unidade e diversidade, onde muitos se tornam um, e o um se manifesta como muitos. É sobre a dança da criação, onde cada parte desempenha um papel único, mas todas as partes estão interconectadas e interdependentes. Na Ordem Rosa Cruz, essa relação cósmica é vivida e experimentada. Os 12 membros, cada um com suas responsabilidades únicas, trabalham juntos sob a orientação do invisível 13º. Eles formam um organismo dinâmico e vivo, um microcosmo do universo. Através de seu trabalho, canalizam forças espirituais, contribuindo para a evolução da humanidade. Os humanos não devem se ver como indivíduos isolados.
mas sim como partes integrais de um todo maior. Dessa forma, aprendemos a viver em harmonia com as leis cósmicas, a nos alinhar com os ritmos do universo e a cumprir nosso papel único no grande esquema das coisas. Entre os papéis visíveis dentro da ordem, há 7 irmãos, que em alguns momentos saem para o mundo e realizam qualquer trabalho necessário para avançar as pessoas entre as quais servem. Esses irmãos são como os raios do sol, trazendo luz, calor, sabedoria e amor para o mundo. São a parte ativa e extrovertida da ordem, interagindo com o mundo, servindo à humanidade e contribuindo para a evolução da consciência. Em contraste, há 5 membros que nunca são vistos fora do templo. Eles trabalham com e ensinam apenas aqueles que passaram por certos estágios de desdobramento espiritual e são capazes de visitar o templo em seus corpos espirituais. Esses membros representam o aspecto contemplativo interno da ordem, como as raízes de uma árvore, ocultas da vista, mas fornecendo nutrição e estabilidade. Eles exploram profundamente os mistérios da existência, cultivam sabedoria espiritual e compartilham essa sabedoria com aqueles prontos para recebê-la. Em essência, os diversos papéis dentro da Ordem Rosa Cruz servem a um propósito comum: a evolução da consciência, o desdobramento do potencial espiritual e a realização do eu. Iniciação é um termo frequentemente mal compreendido, associado a rituais secretos, conhecimento esotérico e sociedades exclusivas, o que é compreensível considerando a etimologia da palavra. No contexto do rosacrucianismo, no entanto, a iniciação tem um significado mais profundo, lembrando que ser um rosacruciano não é sobre ostentar um título ou posição, não é sobre o que se sabe, mas sobre o que se é, o estado de consciência, a maneira de ser no mundo. Ser um rosacruciano, essencialmente, exige incorporar os princípios e valores da ordem, vivendo em harmonia com as leis cósmicas e servindo ao bem maior de todos. Nesse contexto, a iniciação não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim. É um processo, uma jornada, não um destino. É um caminho de aprendizado contínuo, crescimento e transformação, um caminho que leva à realização do eu, ao despertar para nossa verdadeira natureza, nossa essência divina. Dito isso, a jornada nos mistérios dos Rosacruzes começa com a primeira iniciação, um marco significativo no caminho espiritual que marca a transição do mundo exterior das aparências para o mundo interior das realidades. Mas o que envolve essa iniciação? Envolve aprender a visitar o templo em seu corpo espiritual. Não é uma jornada física, mas espiritual. Não é sobre mover-se no espaço, mas na consciência. A primeira iniciação é uma experiência profunda que abre novos horizontes de percepção e compreensão. É como abrir uma porta para um novo mundo, um mundo que sempre esteve lá, mas permaneceu invisível até ser tornado consciente. Este mundo espiritual não está separado do mundo físico que conhecemos. É a sua dimensão interior, sua contraparte espiritual. É o mundo das causas, da qual emerge o mundo físico dos efeitos. A capacidade de visitar o templo em seu corpo espiritual não é um poder sobrenatural ou um privilégio especial. É uma capacidade natural do ser humano, adormecida na maioria de nós, esperando ser despertada. A Ordem Rosa Cruz, em sua profunda sabedoria, ensina que o universo não é apenas o que vemos com nossos olhos físicos. Há mais na existência do que o espectro visível da luz. Assim como existem sons que nossos ouvidos não podem ouvir, há cores que nossos olhos não podem ver. Essas são as cores invisíveis do espectro, as dimensões espirituais da existência. Os ensinamentos dos Rosacruzes não são dogmas a serem aceitos cegamente, mas princípios a serem entendidos, vivenciados e vividos. São como marcos no caminho espiritual, orientando o buscador em direção à realização do eu, ao despertar para a realidade do divino. Aqui estão alguns dos ensinamentos mais importantes que você precisa estudar em sua jornada. Não é uma ciência no sentido convencional, baseada em observação empírica e raciocínio lógico. É uma ciência espiritual baseada na experiência interna e visão intuitiva. É uma ciência da alma que explora os mistérios da existência, a natureza do eu e as leis do cosmos.
reconhece que o universo é uma manifestação de uma única realidade, um único princípio, um único ser. Apesar da aparente diversidade do mundo, há uma unidade subjacente, uma essência comum e uma presença divina em todas as coisas. Enfatiza a importância do serviço, de contribuir para o bem maior de todos. Por causa disso, os ensinamentos dos Rosacruzes concentram-se em tornar-se um co-criador consciente na grande sinfonia do cosmos. Cada humano tem um papel a desempenhar no grande teatro universal. O caminho do rosacrucianismo não é uma linha reta, mas uma espiral. Envolve ciclos de aprendizado e desaprendizado, crescimento e retrocesso, expansão e contração. É uma jornada de constante mudança e evolução, uma dança de luz e sombra, um jogo de forma e sem forma. Este ensinamento enfatiza a natureza universal da verdade espiritual e da essência divina presente em todas as religiões. Sugere que todas as religiões são abençoadas e foram enviadas por Deus para proporcionar alívio do sofrimento, pecado e conflito. Esse trecho do livro Os Mistérios Rosacruzes, de Max Heindel, destaca a unidade da verdade espiritual, sugerindo que o Espírito Universal está presente em todas as igrejas, não apenas em uma. Deus enviou todas as religiões, abençoou-as e Cristo, o caminho, a verdade e a vida, oferece descanso e paz aos sobrecarregados pelo sofrimento, pecado e conflito. Este ensinamento-chave discute o conceito da palavra divina ou logos, vista como um fato primordial da existência. Sugere que tudo na existência surgiu por meio desta palavra divina, e nada existe separadamente dela. A palavra está associada ao pensamento e é vista como estando com Deus no estado primordial de existência. Esta lição enfatiza o poder criativo da palavra divina e seu papel em trazer a diversidade de formas no universo. Esta ideia desafia a crença de que a Bíblia apoia a criação do nada. Argumenta que tanto a Bíblia, especificamente o texto hebraico, quanto os ensinamentos Rosacruzes propõem que tudo na existência foi criado a partir de uma essência sempre existente ou substância primordial. Isso sugere uma visão da criação como mais uma transformação ou evolução de uma substância pré-existente, em vez de criação a partir de um nada absoluto. Esse trecho descreve a jornada do espírito humano através do ciclo de vida, morte e renascimento. Enfatiza o papel da lei imutável que governa essa jornada e a orientação amorosa fornecida por seres divinos. Este ensinamento destaca a natureza cíclica da existência e o contínuo processo de crescimento espiritual e evolução. Apesar de sua natureza esotérica e práticas secretas, a Ordem Rosacruz teve um impacto profundo no pensamento ocidental e em outras tradições espirituais. Seus ensinamentos influenciaram diversas áreas do conhecimento, desde filosofia e ciência até arte e cultura. Seus símbolos e rituais inspiraram inúmeros buscadores em suas jornadas espirituais. Sua visão de unidade e diversidade, de harmonia e caos, de amor em ação, tem oferecido uma luz em tempos de escuridão. A influência da Ordem Rosacruz não se limita a seus membros ou seguidores. Estende-se a todos que estão abertos aos seus ensinamentos, que ressoam com seus princípios e aspiram a seus ideais. É como um rio que flui através da paisagem da consciência humana, alimentando todos aqueles que bebem de suas águas. A Ordem Rosacruz também desempenhou um papel significativo na evolução da consciência, no desdobramento do potencial humano e na transformação da sociedade. Seus ensinamentos ofereceram um mapa para o crescimento espiritual, um plano para a transformação interna e uma visão para um novo mundo. A Ordem Rosacruz reflete princípios cósmicos, incorpora a sabedoria espiritual em seus ensinamentos e manifesta o amor divino em seu trabalho. Não é apenas um relicário do passado, mas uma tradição viva, com ensinamentos atemporais, princípios universais e uma visão transcendente. Oferece um caminho de desenvolvimento espiritual, um mapa para a transformação interna e um plano para um novo mundo.
A jornada dos mistérios Rosa Cruzes exige coragem, dedicação e perseverança, enfrentando desafios e dúvidas. Contudo, as recompensas incluem a alegria da autodescoberta, a paz do conhecimento interno e o amor da conexão universal. Essa exploração nos transforma, deixando ecos dos mistérios dentro de nós, carregando a luz de seu espírito. É uma jornada ao coração, às profundezas do eu e às alturas do espírito, uma aventura de nos tornarmos verdadeiramente quem somos. Muito obrigada por assistir e até a próxima.